Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Repito, os meus olhos procurarão os leais, os fiéis da terra, para que esteja comigo. Amém? O que anda num caminho reto, esse me servirá. Provérbio 28, 20. Provérbio está depois de Salmo. É isso mesmo? Ou está antes? Ah, tá. Então vamos lá. 28, 20. Provérbio 28, 20 está escrito: o homem leal, o homem fiel, será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, a importância da lealdade, da fidelidade. E nós acabamos de ler aí esses 3 versos falando sobre isso. É sabido que a palavra lealdade é o mesmo de fidelidade. Leal é sinceridade, é honestidade, é transparência. Lealdade exige renúncia. Posso ouvir um amém? Renúncia exige força de vontade. Repito, lealdade exige renúncia. Renúncia exige força de vontade. O que o diabo gosta? O diabo gosta de tudo aquilo que é desleal, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que Deus detesta. Posso ouvir um amém? Você acredita nessas palavras? Então, por isso, a importância da lealdade gera no banco de Deus um crédito proporcional para qualquer eventualidade em nossa vida pessoal. A importância da lealdade nos leva aos anais mais elevados, tanto no céu e como aqui na terra. Portanto, nesta noite, veja a importância da lealdade. Eu me lembro, eu falei aqui numa ocasião, mas eu quero incluir isso como um fato de lealdade. Um irmão, ele acabava de sair do seu trabalho, e quando ele saiu, ele já saiu levando o pagamento do mês no bolso. Para você ver a importância da lealdade. E ele recebe todo o pagamento do mês e vai embora. Mas no caminho ele é surpreendido por um motoqueiro ladrão que para perto dele, aponta a arma e diz: passa todo o pagamento do mês que você recebeu hoje, passa para mim. Bom, que ladrão sabia? Ele estava de capacete, o cara não sabia quem estava atrás do capacete ou dentro do capacete, né? Provavelmente o motoqueiro sabia o dia que aquela empresa pagava, e então cercou justamente esse irmão. Passa para cá todo o pagamento. E ele estava com um envelope cheio da grana, o pagamento de todo mês, não sei quanto, que era 2 salários mínimos ou 3, mas todo o dinheiro. Naquele tempo não usava muito depositar na conta do funcionário, às vezes o patrão pagava lá mesmo para ele, e ele ia para casa com aquele pacotão, entrega o dinheiro. E ele então pegou o pacote e entregou. Quando ele entregou, que o motoqueiro ia acelerar para sair, o motoqueiro olhou para ele e disse assim: essa sua jaqueta é bonita e é de marca, tira ela e me dá. Provavelmente ela vai dar para mim. Ele tirou a jaqueta, passou para o cara, o motoqueiro vestiu, deu certinho para ele com o revólver apontado. Não mexa, não mexe. Se você reagir, se você tentar fazer qualquer coisa, você não verá mais a tua esposa e nem seus filhos. Fique quieto. E o cara lá tremendo de medo, aquele irmãozinho. Aí, de repente, quando o motoqueiro, que agora estava vestindo a jaqueta, já com o pacote no bolso dele aqui, ó, todo o pagamento do rapazinho, ele olhou para o rapaz, o irmão, e disse assim: olha, eu estou vendo essa sua calça que você está vestido, também é de marca, é muito bonita. Qual é o número? Ele disse: é 42. Pois é o número que eu uso. Tira essa calça também. Ele falou: pô, mas eu vou ficar nu aqui, vou ficar sem roupa aqui na rua. Tira! E ele então desabotoou o cinto e começou a tirar a calça. Enquanto ele tirava a calça, o motoqueiro também tirou a dele. Só porque a dele não tinha cinto, era só um botão, e desabotoou e a calça já desceu. Aí pisou por cima, tirou a calça, pegou a calça do irmão, vestiu e com o revólver apontado. Aí pegou o cinto, abotoou. E o cara lá, de cueca, com vergonha, né? Ali encuído. Aí ele disse: tchau, seu panaca. Chamou o irmãozinho de panaca.
E acelerou a moto e foi embora. O irmãozinho, para não ir embora, daquele jeito, foi lá, pegou a calça do motoqueiro e vestiu. Que era aquela calça larga, feia, horrível, horrorosa, né? Cheia de buraco, porque para ele era moda. Então ele vestiu a calça e foi embora para casa, triste, chorando, lamuriando, reclamando e dizendo: Senhor, eu tenho sido leal a Ti. Por que o Senhor permitiu e agora como vou pagar minhas contas? E agora como eu vou pagar? Eu tenho a conta para pagar no mercado, eu tenho conta na farmácia, eu tenho cartão de crédito, eu preciso pagar. E agora, Senhor? E ficou reclamando. Quando ele chega em casa, que a mulher olha para ele, assusta. Querido, o que aconteceu com você? Uma noite fria dessa, cadê a sua jaqueta? E que calça é essa? Aí ele fala: querida, eu fui assaltado. Levou todo o nosso dinheiro. Esse mês nós estamos ralados. Esse mês não sabemos o que fazer. E ela disse: querido, fique tranquilo. Somos filhos de Deus, fazemos a vontade dele. Isso aconteceu, Deus sabe por quê. Mas tira essa calça imunda e vai tomar seu banho. E vem jantar. Aí ele vai para o banheiro e quando ele tira a calça, ele sente que a calça estava pesada. Ele resolve enfiar a mão no bolso. Lá estava todo o pagamento do mês. Bem, a mulher falou: o que aconteceu? O que aconteceu? O dinheiro está aqui, ela é um milagre. Aí ele disse: não, querida, não é um milagre. Como não é um milagre? O ladrão te roubou. Só que ele me pediu dinheiro. E eu dei para ele, ele colocou no bolso da calça. E quando ele colocou no bolso da calça, ele se interessou pela minha jaqueta. Eu dei a jaqueta para ele. Depois ele se interessou pela minha calça e pediu a minha calça. Então eu tirei minha calça, ele tirou a calça dele. Ele vestiu a minha, eu vestia dele. Só que ele esqueceu de tirar o meu pagamento que estava no bolso da calça. Aí ela virou para ele e disse assim: querido, quem é leal com Deus, Deus é leal com ele. Se você é leal com Deus, se você é leal com seus líderes, se você é leal com seus patrões, você tem proteção de Deus. Porque dizia a esposa: somos leais nos nossos dízimos, somos leais na nossa família, somos leais no culto da igreja, somos leais em tudo para a obra de Deus. Por isso Deus está conosco, Deus nos livrou. Se você é leal a Deus, pode ter certeza, Deus vai criar um escudo protetor na sua vida. É como o salmista disse: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se você é leal com Deus, tenha certeza, Deus está com você. Diga aleluia. Fala para o seu irmão do lado assim: a lealdade, olha para ele e fala: a lealdade gera um escudo protetor na nossa vida. Diga aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro que os olhos do Senhor estão sobre os leais, os fiéis da terra. Preste bem atenção, meu irmão. Os olhos de Deus estão sobre os leais, os fiéis da terra. Deus olha para os seus fiéis, Deus olha para os leais. E Deus faz com que o anjo do Senhor venha acampar em volta dele, porque é promessa. Amém? Porque a palavra está escrito: o anjo do Senhor acampa em volta do leal. Quem teme porque ele é leal. Diga aleluia. Temos uma passagem aqui na Bíblia que você já leu diversas vezes, mas eu gostaria de falar nesta noite. Lá nós lemos agora há pouco, no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6, nos relata que havia no reino de Dario, olha para mim, amém? Que havia no reino de Dario 120 governadores. 120. E sobre a liderança desses 120 governadores haviam 3 ministros. Os 3 ministros administravam aqueles 120 governadores, ou seja, 40 governadores ficavam nas mãos de um ministro. Daniel era um dos ministros.
e tinha em suas mãos 40 governadores. Quem está entendendo, fala amém. 40 governadores estavam no poder de Daniel. Os três ministros trabalhavam incansavelmente pela produtividade, batalhavam pelo crescimento, batalhavam pela dignidade, batalhavam por tudo, pelos seus governadores e pelos seus estados, pelas suas cidades. A Bíblia diz que dos 3 ministros que governavam, que administravam esses 120, preste bem atenção, a Bíblia diz que Daniel, ele era o mais sincero. Daniel, ele era o que apresentava o melhor relatório. Olha para mim, era o que apresentava o melhor relatório. Daniel, ele apresentava o melhor relatório pelo fato dele ser leal a Deus. A Bíblia diz que ele era leal a Deus e leal também ao seu rei. Ele era leal aos seus supervisores. Ele era leal aos seus líderes. Ele era um homem leal em todas as áreas. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus deixa bem claro que os 3 ministros atuavam incansavelmente na administração. O papel de Daniel como ministro era, sem dúvida, indubitável. A Bíblia diz que ele trabalhava com sinceridade. Daniel, ele trabalhava com sinceridade, com honestidade, com lealdade. Aí, num dia, segundo algumas interpretações, eu creio desta forma, que em uma das suas administrações, o rei chegou à conclusão que Daniel era, sem dúvida, o melhor ministro que ele tinha no seu reino. Ele então se torna amigo, ele se torna mais próximo do rei, ou seja, de Daniel, pelo fato da sua lealdade. Preste bem atenção no que eu vou dizer ainda. Eu acredito que o rei descobriu isso quando ele marcou uma festa, quando ele marcou uma concentração, vou melhor assim, uma festa, um banquete para todos os governadores e ministros. Nesse dia, acredito eu, que o rei Dario levantou no seu palanque onde estava aquela multidão. Ele disse: eu quero agora apresentar para vocês as regiões que estão sobre o nosso comando, a que mais cresceu, a que mais deu fruto. E eu acredito que ele então deu a sua palavra dizendo: quero chamar aqui a região de número 3, ou seja, a região norte. Aí levantou lá o ministro e os seus 40 governadores. Então eles vieram até a frente. O rei foi lá, pegou um colar de bronze e colocou no seu pescoço e disse: este ministro é ministro desses 40 governadores da região norte. Eles apresentaram um relatório e esse relatório mostra que eles cresceram nesse ano 10%. Aí todo mundo aplaudiu o crescimento daquele reinado, ou seja, daquele ministro. Aí o rei então disse: agora vamos chamar o número 2. Os que estão na região sul, os governos que estão na região sul. Aí levantou o ministro e os seus 40 governadores e vieram à frente. E disse Dario ao povo que estava presente, cerca de mais de 1000 convidados. Pegou o colar e colocou no pescoço do ministro e ali ele pendura, era um colar de prata. E disse o Dario para todo o povo: a nossa região sul também está avançando. Ela cresceu cerca de 15% a 18%. Aí todo mundo ficou de pé e aplaudiu. Aí depois de aplaudir, disse Dario: agora vamos chamar o nosso ministro que está atuando na região central. Era a região mais pobre, era a região mais sofredora, onde o sol castigava, era a região onde a terra quase não produzia, era uma região que ninguém queria ser ministro, os governadores estavam ali, mas sabiam que era muito ruim. Vamos chamar agora o número 1, o que se encontra na região mais pobre, vamos chamar Daniel. Aí Daniel levanta e os seus 40 governadores vêm. Quando chega à frente, então o rei pega um colar de ouro. Quando ele pega o colar de ouro, alguns dizem: puxa vida, mas é a região mais pobre, por que colar de ouro? E coloca no pescoço de Daniel, o ministro.
que representava os 40 governadores. Então disse o rei a todos presentes, ele recebe o colar de ouro, porque na região central onde ele está, é a região que está crescendo cerca de 40% ao ano. É a região que está mais produzindo. É a região que está mais se destacando. Olha, o lugar onde não produzia, o lugar onde não nascia nada, estava mais crescendo. Agora, por quê? O povo ficou de pé e aplaudiu. Por quê? Porque Daniel era leal. Leal ao seu Deus. Leal ao seu rei. Leal aos seus governadores. Leal ao seu trabalho. E todo aquele que é leal em tudo que faz, Deus é com ele todos os dias de sua vida. A lealdade gera um escudo protetor na sua vida. A lealdade gera um crédito no céu para a sua vida. Seja leal e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Acredito eu, particularmente falando, que todos os anos os relatórios eram apresentados, porque isso acontece nos nossos dias. Assim como nós, pastores, presidentes como eu, sou presidente de São Paulo, eu tenho que apresentar meus relatórios. Em cada convenção, tenho que apresentar, a cada 3 meses eu tenho que estar nas reuniões apresentando os relatórios de todo o estado de São Paulo. Assim também era naquela época. Todos eles se apresentavam. Diga aleluia. Então, eu acredito que naquela época era do mesmo jeito. Os ministros apresentavam seus relatórios e por essa razão eles eram convidados para os banquetes, eram convidados para participar e prestar conta dos seus relatórios. A Bíblia diz que os 2 ministros, preste bem atenção, os 2 ministros que não tinham um desenvolvimento tão amplo como Daniel, ao invés deles procurar Daniel e perguntar para eles assim, qual é o segredo, Daniel? Qual é o segredo de avançar tão rápido? Qual é o segredo de crescer tão assustadoramente? Não. Eles ficaram com inveja. Ficaram com mesmo? Com inveja. Eles estavam com inveja e buscavam ocasião para eliminá-lo. Buscavam ocasião para tirar Daniel do poder. Você sabe que acontece nos nossos dias. Às vezes você está lá na empresa, de repente você é promovido. Mas existem pessoas mais entendidas do que você. Existem pessoas mais sábias do que você. Existem pessoas mais preparadas do que você. E você então olha, puxa vida, por que ele foi promovido e eu não? Eu estou mais preparado. Por que ela foi e eu não? Até mesmo você que não é tão preparado. Puxa, por que eu cresci tanto assim e ele que é mais preparado não foi? Por causa da sua lealdade. Por causa da sua honestidade, da sua fidelidade para com o seu Deus. Deus abençoa os leais. Deus abençoa aquele que é fiel. Diga aleluia. E então eles buscavam ocasião para acabar com Daniel. Ele dizia assim, nós temos que tirar esse cara da reta. Nós temos que tirar esse cara do nosso caminho. Nós temos que tirar esse cara da frente. Esse cara está muito exaltado. Porque o rei, olha para mim. O rei olhava para Daniel e tinha Daniel como um dos seus melhores amigos. Quando o rei ia fazer qualquer coisa, ele procurava Daniel, pedia opinião, porque ele via em Daniel um espírito de lealdade. Ele olhava para Daniel, esse cara é sincero, esse cara é honesto. E isso gerava uma inveja ainda maior no coração dos líderes, dos 2 ministros, que tinha atrás deles 80 governadores. Agora imagina todo aquele povo contra ele. Por que contra ele? Porque quando você é de Deus e você procura fazer as coisas certas, você procura ser leal em todas as áreas, pode ter certeza que você está bombardeando o inferno. Você está bombardeando os seus inimigos. Eles ficam furiosos. Eles querem ver a sua derrota. Mas se você continuar sendo leal ao seu Deus, aos seus líderes, pode ter certeza, o próprio Deus vai criar um escudo protetor na sua vida. Amém? Porque está escrito, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Diga aleluia. Fala comigo, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque eu sou coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia.
Deus protegeu você. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para proteger você e salvar você. Então eles buscavam ocasiões para tentar eliminá-lo. Mas a Bíblia diz, como nós lemos, que eles não conseguiam encontrar ocasião de fraqueza na vida de Daniel. Eles olhavam para o homem e diziam, esse cara é justo, esse cara é honesto, esse cara é leal, esse cara é sincero. Como nós vamos derrubar esse cara que a gente não encontra nenhuma ocasião de derrota na vida dele, de fraqueza na vida dele? E não encontravam. Até que diabolicamente, um dos ministros disse assim, olha, eu só sei que ele ora 3 vezes ao dia. Quantas horas ele ora? Aí o outro disse assim, boa ideia. Por que boa ideia? Porque a gente pode pegar ele no que ele faz. Na lealdade dele a gente pode pegar. Como assim? A gente pode criar uma lei. Dentro de 30 dias, ninguém pode adorar um outro Deus a não ser o Deus de Dario. O outro ministro falou assim, ideia excelente. Mas eu tenho uma outra coisa ainda para complementar essa sua ideia. O quê? Daqui a 30 dias é aniversário do rei. Então vamos criar a lei. Criou a lei. E lá estava escrito assim, dentro de 30 dias, ninguém pode se curvar diante de um outro Deus, a não ser o Deus de Dario. Aquele que desobedecer será lançado na cova dos leões. Será lançado onde? Então, eles fizeram isso e levaram para o rei. Quando o rei recebe aquele papel, aquele documento, o rei leu. Ninguém pode se curvar diante de um outro Deus dentro de 30 dias. Ninguém pode fazer isso a não ser o Deus de Dario. Porque sem desobedecer será lançado. O rei falou, mas para que isso? Aí eles disseram, majestades, é apenas para o Senhor ver o quanto o povo te obedece. O quanto o povo te ama. O quanto o povo quer bem. O povo vai cumprir isso porque são leais a ti. São leais. E o rei então, tudo bem. Assinou, deu a palavra dele, pegou o anel dele, entrou na massa e carimbou o documento. Era válido em todo o território nacional daquele país. Aí os disseram assim, agora sim, nós vamos acabar com a vida dele. Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, pode ter certeza que o diabo tem planejado um meio para te pegar. O diabo tem feito alguma coisa para te atingir. O diabo tem tentado usar a pessoa para te cortar, para eliminar, para te ferir com enfermidade, com doença, com qualquer coisa. Mas tenha certeza, continua leal ao seu Deus, porque o escudo protetor de Deus está sobre a sua vida. E nenhum mal te atingirá, nem praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque você é protegido pelo Deus vivo. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E justamente em um dos horários que ele estava orando, os soldados entram acompanhados dos dois ministros. Coloca a mão no ombro dele, ele estava orando. Porque ele orava, a Bíblia diz, com as janelas abertas, as portas abertas. Ele não tinha vergonha de orar. Ele não se envergonhava da palavra de Deus. Ele estava ali orando, ele estava buscando, ele estava falando com Deus. Quando alguém bota a mão no ombro dele e disse, você está preso. E diz o que mesmo? Mas ele diz preso por quê? Porque você é desleal. Desleal em que sentido? Você conhece a lei. Que lei? A lei que foi feita dentro de 30 dias. Ninguém pode adorar um outro Deus a não ser o rei Dario, Deus do Dario. E você está se curvando diante do seu Deus. Então levaram Daniel na presença do rei. Preste bem atenção, meu irmão. Levaram na presença do rei. O rei estava sentado no seu trono quando Daniel foi entrando pelos corredores algemado, acompanhado do grupo de soldados. O rei já se levantou do trono e disse, o que está acontecendo? Por que Daniel está algemado? Porque ele foi desleal à tua lei. Solte meu rapaz. Majestade, o Senhor determinou, o Senhor assinou, o Senhor decretou, o Senhor deu a tua palavra. Que palavra? A lei está escrito que dentro de 30 dias ninguém pode adorar um outro Deus a não ser o teu Deus. O Senhor mesmo assinou isso. E esse homem foi pego adorando o Deus dele. Rasga esse documento e diz, rei, esse homem é leal ao Deus dele e leal a mim. Digam amém. Ele é leal ao Deus e é leal a mim. Solte ele. Eles disseram, não podemos fazer isso. E por que não pode? Eu estou dando a ordem. Eu sou o rei.
E disseram os ministros, mas palavra de rei não pode voltar atrás. Na época, a palavra de rei não poderia voltar atrás. Tire as mãos. Eles não quiseram tirar. Ele é leal ao Deus dele, solte ele. Nós não vamos soltar. O rei, acredito que disse, olha, o dia que vocês precisarem da minha ajuda, também vocês não vão encontrar. Eu vou parar um pouquinho aqui para dizer uma coisa a vocês. Um rapaz crente trabalhava numa empresa. Trabalhava ali o tempo todo. O chefe mandou chamar ele e disse assim, olha, você é o cara que mais trabalha aqui na empresa. E eu estou precisando de você aos domingos. E ele então virou para o patrão e disse, patrão, sou leal ao senhor, sou leal à sua empresa, falo bem da sua empresa, mas o meu domingo é sagrado. De manhã eu vou para a escola bíblica e à noite eu vou para o culto. Eu não posso trabalhar aos domingos. Não posso trabalhar aos domingos. Aí aquele rapaz que chamou ele, né? Falou assim, então você está despedido. Tudo bem. Aí mandou chamar o chefe geral. Disse, esse rapaz está sendo despedido porque ele não pode trabalhar aos domingos. Aí o chefe geral disse assim, não, eu quero que ele continue. Mas senhor, ele está sendo desleal à tua palavra. Ele disse que não vai trabalhar aos domingos. Aí disse o chefe geral, se ele é leal ao Deus dele, ele será leal à nossa empresa. Deixa ele na empresa. Diga aleluia. Se ele é leal ao Deus dele, ele vai ser leal na nossa empresa. Deixa ele trabalhando. Se você é leal, pode ter certeza, vai ter um que está do seu lado. E esse é o eu sou, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse é Jesus. Pode ter certeza que ele está com você. Diga aleluia. Posso ouvir um amém? Então eles quiseram fazer com Daniel a mesma coisa. Daniel então foi condenado a ser lançado na cova dos leões. O rei nem quis fazer parte. O rei disse, olha, já que a minha palavra não pode voltar atrás, eu não sei como livrar o meu amigo, eu vou me afastar. Se afastou e foi para o seu palácio, foi para o quarto dele. E pediu os 2 guardas, não deixe ninguém entrar, nem minha esposa, nem ninguém. Eu vou ficar sozinho aqui no meu quarto. Não traz comida, não traz água, não traz nada. E os guardas ficaram na porta. E Daniel pegaram ele e levaram. Quando chegaram na cova dos leões, abriram aquela grade, e colocaram Daniel para dentro e fechou a grade, trancou. Aí ele subiu em cima daquela cova, tinha uma outra grade onde é que puxava, para os leões entrar para comer. Aí eles puxaram a outra grade, e os leões vieram até onde Daniel estava. E eles cobriram, fecharam para que ninguém vê os gritos, para que ninguém pudesse ouvir os gritos de Daniel. E assim que abriram a grade, saíram. Todo mundo foi embora. E lá no palácio, o rei Dario, ele ficava andando no seu quarto de um lado para o outro. E ele dizia, Deus de Daniel. Ele não clamava pelo seu Deus, ele não era cristão. Ele era idólatra, ele adorava outros deuses. Mas ele dizia assim, Deus de Daniel, Deus do meu amigo Daniel, se tu és tão real, tão leal, tão poderoso como Daniel fala, por favor, livra meu amigo das garras dos leões. Um ímpio orando por um leão. Se tu és tão poderoso. Agora, por que ele fazia essa oração? Porque provavelmente Daniel falava de Deus para ele. Porque se Daniel não falasse de Deus para ele, ele não tinha como falar com o Deus de Daniel. Por isso nós não podemos perder tempo. Tem tempo para falar de Deus para alguém? Fale. Amém? Porque a palavra de Deus deixa bem claro, a minha palavra não voltará para mim vazia. Então tenha tempo, fale. A Bíblia diz, pregue no tempo e... Então, ele orava ao Deus de Daniel, porque ele conhecia de tanto ouvir falar, de tanto Daniel falava. E ficava de um lado para o outro, e foi passando 10 horas da noite, 11 horas da noite, que no interior, naquela época, não havia energia elétrica, imagina a escuridão à noite. E Daniel naquela cova escura, sem nenhuma luz, no meio de tantos leões famintos. Ninguém sabia que ele havia morrido ou que estava vivo. A noite passou, era escuro ainda, antes do dia amanhecer. O rei não conseguia dormir, ficou inquieto, só pedindo, Deus de Daniel, que tu és tão real como ele tem falado, então livra ele, livra o meu amigo das garras dos leões. E de um lado para o outro clamando.
E ele levanta cedo ainda, ele sai cedo ainda, antes de amanhecer, abre a porta e diz para os dois guardas: me acompanhe, me leva lá na cova dos leões. E o rei saiu na frente e os soldados atrás. Quando chegou na cova dos leões, ele abriu aquela janelinha de cima, porque ainda era escuro, e olhou para dentro, mas não dava para ver nada, estava tudo escuro. O rei então levantou a sua voz bem alta e disse: Daniel, acaso o Senhor teu Deus tem te livrado das garras dos leões? Mas tudo estava silente. Daniel, caso o Senhor teu Deus, a quem você tem sido tão leal, tem te livrado das garras dos leões? Um ímpio falando desta forma. Aí ele ouve uma voz que vinha lá de dentro: és tu, Dario? Eu, Daniel, estou simplesmente sentado no meio dos leões. Amém? Tire meu amigo rápido. Tirou o Daniel. Não deu nem para prender os leões na outra repartição, porque os leões estavam deitados, tranquilinho. Abriu as jaulas, tirou o Daniel. O rei abraçou o Daniel e, emocionado, perguntava para ele: Daniel, afinal, o que aconteceu? Por que os leões não te devoraram? Por que você está nem um arranhão? Olha, está tudo perfeito, a sua roupa, você está bem, o que houve? Daniel disse: majestade, quando me colocaram ontem nas jaulas para ser devorado pelos leões, quando eu entrei, que fiquei só naquela jaula, e que eles abriram uma outra repartição daquela cova, e os leões vieram, quando os leões vieram, veio também junto o anjo do Senhor que fechou a boca dos leões, e a luz do Senhor iluminou a cova toda a noite, porque o Senhor estava presente comigo toda a noite. Os leais são protegidos, são abençoados. Diga aleluia. Quem é leal tem proteção. Digam amém. Quem é leal tem proteção. Agora o rei olha para os seus homens e diz assim: olha, gente, divulga para todo mundo. Todo mundo. Daniel foi salvo. Por causa da sua lealdade, o Senhor, Deus de Daniel, livrou das garras dos leões. E virou para os soldados e disse: vão na casa dos 2 ministros. Traz eles com as suas esposas e seus filhos. Traga toda a família. E trouxeram a família com os meninos. Estavam dormindo quando os soldados foram arrebentando. Já viu quando a polícia chega na casa de alguém que tem um mandato e já vão quebrando as portas, né? Pá, quebra, todo mundo se assusta, não dá tempo de pegar nada. E todo mundo foi invadindo a casa e pegou o ministro. Eles pegaram os 2 ministros, cada um morava num bairro, né? Pegaram eles e trouxeram juntamente com esposas e filhos. Trouxeram a presença do rei. O rei então virou para os ministros. Ele disse: no mesmo horário que colocou Daniel, vou colocar vocês também. Mas é tarde, não faça isso. Eu disse a vocês: se um dia vocês precisassem da minha ajuda, vocês não iriam encontrar. Se vocês tivessem liberado o meu servo, vocês estariam livres agora. Mas vocês não liberaram. E disseram eles: por favor, nos dá uma oportunidade. Disse o rei: lance os 2 ministros com as suas famílias lá na cova dos leões. Se eles são leais ao Senhor, Deus deles, então Deus deles vai livrar eles dos leões. Mas se eles não são leais, como não são leais a mim, o rei deles, os leões vão ter fartura de alimentação. Então eles gritaram, imploraram, gritaram e pediram, mas o rei disse: palavra de rei não volta atrás. Eu disse que precisasse da minha ajuda, eu não teria. Abriram as covas e colocaram as 2 famílias com seus filhos. E foi uma boa alimentação para todos os leões. Acabou com tudo. Por quê? Porque eles não tinham a proteção de Deus. Quando o indivíduo é desleal, ele não tem proteção nenhuma. Seja leal e Deus é leal com você. Seja fiel e Deus é fiel com você. Ande com Deus e tenha certeza, repito, que praga nenhuma chegará à tua tenda.
Os leais são protegidos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os leais da terra. Os justos, digam aleluia, diga graças a Deus. Por isso a importância da lealdade cria em nós um escudo protetor, que nos protege dos maus olhares, que nos protege dos desejos das setas diabólicas. Tenha certeza que Deus está com você, olhando para você e cuidando de você. Quem crê nisso, diga aleluia. A sinceridade da lealdade nos garante uma chave que abre porta nos momentos difíceis de nossa vida. Eu quero concluir dizendo, vocês lembram daquela passagem no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 3, quando Isaías disse assim para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você lembra como ele orou? Ele orou dizendo: Senhor, lembra que eu tenho sido um servo leal ao Senhor. Olha o que o rei diz: eu tenho sido leal a ti, eu tenho obedecido os seus mandamentos, eu tenho sido leal em tudo. Me dá uma chance. Aqui ele diz assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com lealdade, com sinceridade e com todo o meu coração tenho feito aquilo que o Senhor determinou. E ele chorou amargamente. Deus então fala lá no caminho para quem? Para o profeta: volte lá, porque eu ouvi o clamor, a oração do meu servo. Ele tem sido leal a mim. Volte e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. A sua lealdade vai gerar no banco de Deus uma conta proporcional para você resolver qualquer problema em qualquer situação difícil que você se encontrar. Deus vai estar com você. Seja leal em todas as áreas. Seja leal na sua empresa, com o seu patrão. Seja leal na igreja, o seu pastor, os seus líderes. Seja leal nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja leal nos trabalhos da igreja. E tenha certeza, Deus jamais deixará que o mal venha eliminar a sua vida. A lealdade gera um escudo protetor na sua vida. Fique de pé toda a igreja e fala para o irmão que está do seu lado: a lealdade vai gerar um escudo que vai proteger a sua vida. Que vai proteger a sua vida. Outra vez, que vai proteger. Aponta para ele: a sua vida da devoração, do devorador, de tudo que não presta. Vai sim, porque Deus é fiel, Deus é leal, quando deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é leal a Jesus, levanta a tua mão. Seja leal a Jesus Cristo. Seja leal à tua igreja. Seja leal ao seu líder. Não deixe a deslealdade achar lugar no teu coração. Seja leal e Deus é leal com você. Coloca a mão à altura do seu coração e vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Nós temos ceia. Eu vou parar por aqui dizendo a você: continua sendo leal a Deus. Não murmure, não critique, não fale mal do seu patrão, não fale mal dos seus líderes, não fale mal do seu pai. Seja leal ao seu pai, seja leal à sua mãe, seja leal ao seu esposo, ao seu marido.